Vamos dar continuidade para nossas aulas de Igeret HaTeshuvah. Nós somos no meio do capítulo 7, Perek Zayin, capítulo 7, na página 193, 11 linhas de baixo para cima. Começa a linha Al Pasuk de Libi Halal Bekirbi. Até agora, aprendemos que para fazer Teshuvah, o que nós chamamos de arrependimento e retorno, é necessário abandonar o caminho antigo, aquele caminho que a pessoa se acostumou, e iniciar um novo caminho. Esse novo caminho é escutar e obedecer e seguir o caminho da Hashem, o caminho de Deus. Mas para fazer isso com sinceridade, daquilo que o autor de Tanya chama em nosso capítulo, Emet Veyashar, isso ter continuidade, para ser verdadeiro, verídico, alguma coisa que não se muda, que a pessoa não muda de ideia cada dia, e continuar mesmo com essa decisão e levar ela adiante. E também fazer isso aqui com preparo da própria pessoa, onde que a pessoa é capaz dele mesmo, com seu próprio esforço, seguir as suas ideias e conclusões e as suas metas. Diz o autor de Tanya que ele tem que introduzir dois fatos, dois conselhos. O conselho número 1, ele deve despertar piedade sobre a sua alma e sobre a fonte da sua alma. Resumindo, isso significa o seguinte: jamais uma pessoa se arrepende se ele não entende bem o estrago que ele fez. Se ele leva o estrago como se tivesse alguma coisa normal, todo mundo faz, também não é tão sério, jamais que ele está se arrependido, jamais que o arrependimento dele tem valor, e também jamais que a decisão dele vai ser uma decisão que ele vai levar adiante com sinceridade. Por isso, ele tem que entender o estrago que ele fez, o estrago que ele fez sobre sua alma, o estrago que ele fez sobre a fonte da sua alma, que conforme nós já somos craques no assunto, isso significa a última letra da tetragrama, que ela puxou a própria letra da tetragrama para baixo e pegou a extensão daquele fluxo de energia que deveria chegar a ele, sendo alguém nobre, digno, para poder receber essa influência de Deus, a influência de Yud-Kei Vav-Kei da tetragrama de Deus, e despachou tudo aquilo para o lado negativo, o lado das impurezas. Quando ele entende isso aqui, ele realmente pede para Deus: tenha piedade sobre mim, sobre minha alma e sobre a fonte da minha alma. Isso é número 1. Mas isso é mais dedicado sobre sua alma divina. Sobre sua alma animal, aqui já tem um outro conceito. Aqui ele tem que esmagar. Ele realmente tem que destruir, desmontar a alma animal dele totalmente. Aqui não tem piedade. Aqui tem que realmente tomar uma atitude correta. Um inimigo que tem que ser eliminado. E como se consegue eliminar, como se consegue quebrar, esmagar o nosso mau instinto e alma animal? Aqui já precisamos de um plano. O plano é que uma pessoa precisa aprender para ter um coração partido, quebrado. E quando o coração dele está partido, está realmente quebrado, com isso ele quebra o Yetzer Hara dele. Porque quem é o Yetzer Hara da pessoa, quem que é o mau instinto da pessoa, é a própria pessoa. Nós não somos naquele nível que nós somos tzadikim, pessoas justas, que nós somos somente alma divina. Não, nós somos alma animal. E Yetzer Hara é mau instinto. E de vez em quando nós achamos certo obedecer o que Yetzer Hara fala, infelizmente, o que o bom instinto fala, mas nós somos maus. Nós somos realmente uma alma animal. Por isso, quando quebramos o nosso coração, quebramos também a alma animal. Isso é a quebra dela. E como que se quebra a alma animal? Ou seja, devemos, em primeiro lugar, quebrar o animal. Como se quebrar o animal? Quando quebramos o coração. E como quebramos nosso coração?
aqui já precisamos realmente entender. De novo, devemos contemplar quem que é nosso mau instinto, entender o estrago que está querendo fazer sobre nós e principalmente fazer um balancete na nossa vida que vai nos levar para entender que não dá para fazer geschäft, negócios com Yetzirah. Com ele devemos eliminá-lo, não fazer com ele nenhum trato, nenhum acordo. E para chegar nessa conclusão, agora vamos iniciar dentro do Tânia, que continuamos ainda para entender como tem que ser nosso plano, nossa atitude perante o Yetzirah, perante o mau instinto. Diz o Baal HaTanya, Ikar Hachnaat Halev, a principal maneira de uma pessoa subjugar seu coração. Liot Nishbar Venitke, para realmente ele ser uma pessoa esmagada e subjugada. Vavarat Ruach HaTomah, para ele realmente conseguir remover todo o espírito da impureza, o espírito da impureza e Sitra. Isso se consegue Liot Mored Chushbon. Ele tem que conseguir um plano adotando um comportamento do homem contador. O que chama homem contador? Aqui, homem contador não significa contador. Homem contador significa o dono da conta. Ou seja, há uma pessoa que contrata um contador que vem me dar um conselho. Para o contador dar um conselho, ele fala, olha, tua situação é assim, ou assado, tira as conclusões e faz aquilo que está certo. E o contador pode depois descansar, porque o seu trabalho foi feito. É uma análise. Mas, Mora de Chusbera, o dono da conta, o homem contador, que não significa homem que conta, o dono da conta, depois que ele tem os fatos, ele não consegue dormir mais. Ele sabe que ele tem que agir, senão ele vai ficar sem negócio. Por isso ele precisa ele precisa se concentrar profundamente. O binato e também a compreensão dele durante um certo período. Tem que dedicar um tempo, 1 hora. Aqui não significa 1 hora, 60 minutos, mas tem que dedicar. 1 hora significa um tempo, tem que designar um tempo cada dia ou cada noite, antes de Tikkun Chatzot, antes daquelas rezas que muitas pessoas faziam, poucos fazem hoje, quando chega meia-noite, eles fazem aquelas súplicas e rezas sobre a destruição do Bet HaMikdash. Ele, nessa hora de fazer o Tikkun Chatzot, antes ele tem que realmente ele tem que meditar. Aquilo que ele fez, que ele causou através de seus pecados. E ele causou galuta shchina, o exílio da presença divina, colocou a presença divina no exílio. Ou seja, o estrago não é somente sobre sua alma, como está aqui revestido no corpo. Também não somente como sua alma, como que está nos mundos superiores, mas sobre a fonte da sua alma, que chama Shekhinah, o último rei da tetragrama. Ligam, além disso aqui, Garam ele causou, Lakor Nishmato, para desvincular a sua alma e sua alma divina, Mechayei HaChayim Baruch, da fonte divina que é Deus. E o que ele fez com sua alma? Ele desvinculou a alma da sua fonte divina. Ele rebaixou a sua alma para os lugares da impureza e morte, que são as câmaras do Sitra Achra, do lado oposto à santidade, do lado da impureza. Não somente que ele abaixou sua alma para fazer parte e participar desses lugares todos, mais ainda, sua alma, sua alma se tornou uma carruagem para esses clipot, para esses elementos negativos. Lekabel mehen, para receber deles. Shefa vechais, um fluxo de vitalidade para ele, como esse fluxo de vitalidade, para nutrir o seu corpo, conforme nós falamos. O corpo está precisando de vitalidade. Da onde que é a vitalidade do corpo de uma pessoa que chegou nesse nível?
Toda a vitalidade do corpo dele vem das câmaras, das impurezas. Como que ele consegue? Já que ele se tornou a carruagem para ele, ou seja, está servindo os interesses deles. O Balatani já deixou claro para nós, eles batem assim nas costas dele e falam, muito obrigado, nosso amigo, continua nos fornecendo, assim nós vamos te dar muito mais daquilo que você está querendo, está imaginando. Nós vamos te dar todos os desejos e prazeres desse mundo, que você é a nossa carruagem, você nos serve, você serve nossos interesses, está servindo muito bem. Por isso, quando a pessoa começa a meditar sobre isso, o que acontece? Ele ganha um coração totalmente quebrado. Ou seja, ele sente, olha o que eu sou realmente. Eu sou, em inglês se fala, o good for nothing, eu não presto para nada. Olha as opções que eu tenho, olha o que eu estou escolhendo. Em vez de eu ser ligado com a fonte da vida, o rei Tatá, o último rei da tetragrama, o que eu fiz? Peguei o rei Tatá, puxei para os clipotes, para esses elementos negativos, eu estou me nutrindo dos lugares errados. Eu fiz uma bagunça. Ou seja, essa meditação leva ela, em primeiro lugar, que nós vimos no início do capítulo, para despertar piedade sobre sua alma. Mas a mesma meditação, esta alguns nuances, mas o mesmo conceito leva ele até o coração quebrado, porque realmente ele não tem mais orgulho de si. E vimos que orgulho, isso está muito ligado com a alma animal. Ela tem chutzpah e orgulho. Agora, ele não pode ter orgulho do que ele sabe que ele é um zero esquerdo. É o que se fala aqui, um zero esquerdo. Está certo? Agora entendemos. Vezeu shamru raboteinu zichronam livracha. Isso agora vamos entender o que nossos sábios da abençoada memória declararam. Reshaim bechayeihem kruim eitim. Que os perversos, enquanto vivem, são chamados mortos. Ou seja, como que entendemos esse dito de nossos sábios? Que uma pessoa perversa, já que a vida dele não é grande coisa, mesmo quando ele vive, ele não é vida. É morte. Mas aqui ganhamos uma outra foco. Clamar. Isso é para dizer um pouco mais profundo. Pessoas perversas, a vida deles é a morte. Não que durante a vida são que nem mortos, que nem mortos. A própria vida vem do lugar da morte e da impureza. Aparentemente o cara está vivo, está andando, está alegre. Você olha para ele, ele está aproveitando a vida. Se nós sabemos, não, essa vida que está aproveitando, isso é morte, porque vem da onde? Vem da clipa. Clamar isso para dizer que a própria vida, a própria vitalidade e energia que eles têm, isso deriva do campo da morte e impureza. A vitalidade deles vem da impureza. A vitalidade deles vem do lugar que se chama morte. E também, também isso que está escrito, Lo hameitim yehaleluka, que os mortos não louvarão Deus. O que significa isso aqui? Nós sabemos que há uma regra que você não pode ser um loeg laraj, você não pode zombar uma pessoa pobre, você não pode fazer piadas sobre pessoas pobres, porque isso aqui não está certo. Por isso, o nosso costume é quando vamos no cemitério, pegamos nosso tzitzit e colocamos dentro. Porque senão é chamado loeg laraj, nós estamos zombando dos mortos, dizendo para eles, olha o que eu tenho, e vocês não têm possibilidade mais de fazer mitzvot. Mas isso não é justo, porque eles não podem, já que desrespeito, quando se fala para alguém que não pode, você mostra para ele alguma coisa que consegue fazer, é zombando, é uma zombaria. Por isso, veio uma pergunta, o que falamos que os mortos eles não podem louvar Deus? Eles não podem ser mortos, por que nós precisamos falar isso? Mas aqui não está se falando de pessoas mortas que já faleceram. Ela acaba a ideia aqui, ela aqui esse versículo fala, não os mortos, não se fala sobre mortos que são sepultados. Se fala sobre pessoas que andam entre nós. E eles estão cheios de sorrisos, estão aproveitando bem a vida. Mas o versículo diz, eles são mortos. Porque eles recebem a sua vitalidade das câmaras da impureza que se chama morte.
que esses Reshem, esses perversos, mesmo enquanto vivos, Shebechayehem, mesmo enquanto vivos, Kriimeti, eles são chamados mortos. Agora, o Balatanya fala mais um assunto aqui, já nesse conceito que são mortos. שמבלבלים אותם במחשבות זרות, porque se bagunça eles com pensamentos alheios, Beodam Berisham, quando eles persistem na sua maldade, Veidam Chafetzim B'tshuva, eles não querem fazer tshuva. Por que o Balatani coloca essas palavras? Uma pessoa que é um Rasha, que é um perverso, ele é chamado morto. Por quê? Porque ele está sendo alimentado nos lugares da impureza, nas camas da impureza. Mas, afinal das contas, mesmo a pessoa assim pode fazer chuva. Já que ele pode fazer chuva, por que a gente chama ele de morto? Diz o Balatani que existem certas pessoas que se dificulta a chuva deles muito. Ou seja, já que a pessoa se corrompeu tanto, a pessoa não consegue fazer chuva fácil. Ele não quer fazer chuva. Por que ele não quer fazer chuva? Porque ele está viciado com seus pensamentos ruins, que nem chuva que ele quer fazer. Por isso, quando ele não quer fazer chuva, ele vem louvar Deus, fala para ele, amigo, faz favor. Nós não vamos se deixar falar os louvores, porque você não merece louvar Deus. Depois no tarde nós vamos ver que mesmo pessoas que se dificultam para eles, se eles insistem a fazer chuva, eles conseguem. Talvez não ajuda, mas nas piores situações uma pessoa pode fazer chuva. Só que esse caso aqui, o Balataya está explicando o conceito do morto, que o morto é uma pessoa que não quer fazer chuva, ele quer insistir nas suas besteiras, nos seus pensamentos, ele é considerado um verdadeiro morto. Agora o Balatanya continua. Tudo bem, tudo que nós falamos até agora, esses pensamentos que realmente colocam a pessoa por baixo, ele começa a sentir dor no seu coração, piedade sobre si. E também ele começa com isso quebrar todo o espírito dele, sabendo o que ele está estragando na sua vida. Talvez isso está certo somente sobre pessoas que cometeram erros gravíssimos na vida. Fizeram aqueles pecados que são chamados, que são sujeitos a receber punições de Deus chamado karet. São bons antes de 50 anos, antes de 60. Esses são severos pecados, uma pessoa realmente vai ficar triste. Mas uma pessoa fez coisas tão ruins, ela fez erros pequenos. Por que ele tem que ser triste? Como que ele pode fazer o chuva? Veio uma linha importante. Ve'afli shelova. Mesmo alguém que jamais transgrediu o pecado passível de karet, ou um pecado passível de morte pela mão divina. Shehu, por exemplo, aquele pecado que o Balatanya sempre menciona, Hotzaat Zer al-Batalat, a emissão do sêmen em vão e semelhantes. Ele não fez isso. Ele não fez isso, não fez nenhum outro pecado que é tão severo. É um cara que é 100%. É um tzadik, nesses sentidos. Mas o que ele se fez? Foi um tzadik? Não. Ele não fez esse pecado, mas fez she'ar abirot kalot. Ele fez pequenos abirot. Talvez uma pessoa assim não precisa tanto quebrar seu espírito, se sentir uma pessoa tão... precisa baixar seu autoestima tanto. Diz a Balatanya, não. Mesmo pecados que não estão severos, alfa ou pequeno, mesmo assim, de qualquer forma, já que mesmo os outros pecados sofrem um defeito. Já vimos antes que a palavra pegar é um defeito. Ele causa um defeito na sua alma. E o que é o Enesh Lekit, sua alma divina? O que Mashal, que é o exemplo, conforme a analogia que já mencionamos, Pegimat upsikat tavalim da quinquenal. Aquilo que nós falamos dos defeitos e da ruptura
dos fios mais finos naquela corda. Não é o fio grosso que ele está rompendo, mas ele está rompendo fios finos. Aqui o Baal HaTanya diz, não acha que quando você rompe fios finos você está tudo resolvido. Não é bem assim. Quando ele faz o acúmulo, quando ele faz muitos desses pecados aparentemente leves, ele pode causar um defeito como belav echad sheyesh bo karet omitah, como se tivesse uma proibição que ela é passível de karet ou um pecado passível de morte pela mão divina. Ou seja, ele fez muitos pecados pequenos, mas soma muitos pecados porque eles tiram muitos desses fios. Também se torna perigoso. Perigoso no sentido de que ele pode romper a corda. Ele começa com um, mas vai um, vai outro, no fim, depois se juntam e sobra pouco da corda e a corda se rompe. Isso mesmo se aplica até o único pecado, quando é repetido numerosas vezes, também rompe a corda. Isso eu não encontrei nenhuma explicação, porque nós não temos uma analogia para isso. Porque no nosso mundo, se alguém tem uma corda, ele rompe um fio fino várias vezes, não vai mexer na corda. Mas aqui, mesmo se ele fez vários pecados, tirou vários fios. Ou se ele fez o mesmo pecado várias vezes, ele rompe a corda. Mesmo várias vezes. Isso aqui, como que está na corda fisicamente, não sei como explicar isso aqui, e talvez devemos tentar procurar. Mas vamos acreditar no Baal HaTanya, que é isso mesmo. Você rompe a corda quando ele cometeu um erro que é passivo, morte nas mãos do céu ou karet, antes de 50 ou 60, vários pecados leves até, mas são vários, ou mesmo pecado leve, várias vezes, tudo isso aqui rompe a corda. Por isso, mesmo a pessoa que vem fazer chuva sobre pecados leves, ele tem que seguir, diz o Baal HaTanya, tudo que eu falei. Desperta a piedade sobre tua alma e também, no mesmo tempo, começa a esmagar o lado oposto através do coração quebrado, porque não acha que você está isento desse sentimento porque você não fez coisa grave. Talvez não foi grave, mas foi muitas vezes a mesma coisa. Ou foi, muitas vezes, coisas diferentes leves. De qualquer jeito, é grave o suficiente para você realmente desestruturar a tua alma animal. E o Baal HaTanya continua, como Shehimshil Hanavi HaChatai, o profeta compara os pecados a uma nuvem que obscurece a luz do sol. Le'anan, como nuvem, Hamafil Or HaShemesh, que obscurece a luz do sol. E quais são as palavras do Navi? Como está escrito, Machiti, eu apaguei, dissipei. Ka'av Psha'echa, como uma nuvem, vossas transgressões. Quando está escrito Ka'av, como uma nuvem, Heim Averot Chamorot, aqui o Navi está falando sobre pecados severos, pecados graves, Hamavdilim, que separam, bem Pnimiut Hashpaat Shamavai Baruchu, ele separa, desvincula o fluxo de energia espiritual que vem para nós, do íntimo do Shamavai, do íntimo do nome de Deus, para nossa alma divina. E esses pecados severos, eles são que Avdalat, como separa Anan Av Vechashuch, como separa nuvem denso e escuro. Aqui ele fala como uma nuvem espessa e sombrosa, escura, escura, entre nós e entre Deus e nós, igual de uma nuvem espessa e escura que separa entre
o sol e a terra e para pessoas que moram na terra. Alguém está querendo aproveitar a luz do sol e de repente ele entrou uma nuvem espessa e escura. Para ele é noite. Ele não está aproveitando nada. Isso acontece nos pecados severos. Depois o versículo continua, o que Anan Hatotech, e como uma nuvem em vossos pecados. Ou seja, existe uma nuvem que se chama Av, e existe uma nuvem que se chama Anan. Av é quando ela é espessa e densa e escura. Anan é quando não é tão cheinha essa nuvem, ou seja, ela deixa passar alguma coisa. Mas mesmo assim há uma separação, diz o profeta Paulo. Está querendo provar que mesmo quando a nuvem não é tão espessa, não é tão difícil para deixar passar a luz, isso refere-se aos pecados menores. Avirot Kalot, os pecados menores, She'adam dash bakivav, que o homem esmaga com seu calcanhar. Isso é o que o Rashi fala na Parashat Ekev, que existem pecados que a pessoa pisa com seu calcanhar. Isso não é pecado, isso Deus não. Isso é nada. Isso, esses pecados, diz o Navi, diz o profeta, você está querendo diminuir a importância, está pisando em cima, sabe que eles também causam uma separação. Tudo bem, não é aquela separação daquele nuvem densa, aquele nuvem espessa, mas que Abdalat, Anan, Kal e Kalush, como separam tanto quando uma nuvem leve e fina ao derech mashal, como, por exemplo, como uma forma de uma analogia. Ou seja, o que ele provou desse versículo, que a gente fala muito das nossas fotos, das nossas rezas, que mesmo quando são pecados não tão severos, considere isso aqui como nuvem leve e fina, mas a nuvem leve e fina também não atrapalha o suficiente. והנה, כמו שבמשל הזה, agora o Balatani vai continuar essa analogia para aquele que ele explicou. Uma pessoa que fez o mesmo erro várias vezes. Na ilustração, se alguém obscurece o Or HaShemesh, a luz do sol, que em cima da... Se alguém vai colocar contra o Or HaShemesh, diante da luz do sol, bechalom, ele coloca na janela, bechitzot kalot uklushot lo. O que acontece se alguém pega uma cortina, que é uma cortina leve e fina, uma cortina que nem aquele nuvem leve que nós vimos, mas o que vai colocar 20? O que vai acontecer com todas essas cortinas? Eles vão fazer igual daquele nuvem escuro. Rei Mafilot, eles vão escurecer, tanto quanto que é uma mechitzah chatavá, como se tivesse uma separação, uma cortina, que ela é grossa, e ela é densa, que nós vimos antes. Diz o Balatã Bioté, pode ser até pior. Quando alguém coloca 20, por exemplo, o Balatã não fala número, mas fala muitos, pode ser que ele coloca tantas cortinas finas e leves, que eles pioram mais do que assim, uma cortina grossa. Exatamente assim ocorre, como a relação de todos os pecados das Bakivav, que a pessoa pisa com indiferença, com só calcar se viu indiferença. Também a mesma coisa, a pessoa pode achar que não é grande coisa que ele cometeu, mas não é bem assim, é muita coisa. O Mikolshkin, agora, é muita coisa, porque se juntando todos eles, ele se torna algo super, super difícil para deixar a luz divina passar, e por isso não chega a pessoa. O Mikolshkin, com certeza, pior ainda, a Mefursamot, aqueles pecados conhecidos, as palavras dos nossos sábios, Shemamash Kavodazara, que são iguais, semelhantes a iguais, não, que são semelhantes à idolatria, Vegilui Arayot, e adultério, o Shichud Amei e derramamento do sangue. Existem muitos mitzvot, muitos averot, que apesar que não são exatamente homicídio, não são exatamente idolatria ou adultério, mas tem muito a ver. Por exemplo,
Tem vários que o Balatani vai mencionar. Apesar que a pessoa não ganha esses castigos tão severos, que nem morte antes de 50 e 60 anos. Mas eles têm muito a ver com esses pecados severos. E a pessoa continua achando que ele pode realmente levar esses pecados durante sua vida e não é tão sério. Por exemplo, como halamat ayin min tzedakah, ignorar o necessitado. Moshe Katu, como está escrito na Torá, Yisham Alecha, te cuida. Penia davar levavcha belial, te cuida que não haja uma coisa indigna, belial, ruim, no teu coração. E você vai falar, olha, eu não vou ajudar esse povo, eu não vou ajudar. Diz o Balatani, te cuida, que está escrito aqui a palavra belial. Quando a Torá usa belial, isso é igual a alguém que está fazendo idolatria. Belial se usa para idolatria. Aqui a Torá liga idolatria com a pessoa que é indiferente para as necessidades de uma outra pessoa. É idolatria. Vamos saber bignut chaveiro. Tem pessoas que infelizmente uma pessoa que fala coisas ruins que seu amigo fez, a maledicência, a má língua, que é comparado com a vodazará, com idolatria, e também está comparado com os outros pecados, como adultéria e matar Deus e uma outra pessoa. Mas ainda diz o Talmud, Kol HaKoes, uma pessoa que fica brava, que se altera, fica raivoso. Diz o Talmud, é como se estivesse fazendo idolatria. Igual uma pessoa que se exibe demais. Ele se acha o máximo. Um arrogante. Porque a reina Rabot do Guimarães, assim encontramos vários casos do Talmud, que são pecados, que obviamente, se alguém se alterou, se desequilibrou, ficou com raiva descontrolada, se vão chamar de gatos rabinos, não vou dizer que ele merece a pena de morte, mas não merece a pena de morte, mas mesmo assim tem muito a ver com esses pecados severos. O Talmud diz, você fala mal de uma pessoa, Azil sumke va'osachiv. Sai o cor do rosto da outra pessoa, em vez de ser vermelho um pouco com cor, ele começa a ser pálido. E qual que é a diferença? Você mata uma pessoa por inteiro, você mata a metade dela. Você matou de uma certa forma. Você mata alguém com uma má língua.